Este investigador da Cátedra de Língua Portuguesa da Universidade Católica de Angola revela que existem muitas debilidades no ensino da língua portuguesa em Angola. Na medida em que nem sempre corresponde aos anseios quer das entidades responsáveis pelo próprio ensino, como da própria comunidade que é beneficiária, deste mesmo processo de ensino-aprendizagem. Podia dizer quais são essas debilidades, detalhadamente? Sobretudo questões de formação docente, por exemplo. E ainda continuamos a sofrer a situação de existirem professores, ou seja, poucos professores formados na área, especialistas. Há ainda aquela situação em que um professor é formado numa determinada área, mas pode dar língua portuguesa. Há exemplos de que o professor de biologia e acaba por dar aulas de português, professor de direito, enfim, e então muitas vezes vão lecionar, mas sem ter em conta aquilo que são os pressupostos necessários para o ensino de português. Sei que está ligado à organização deste evento e é professor também. Muito provavelmente tenha interesse em que estas situações melhorem. Já tentaram entrar em comunicação para que quem de direito, por exemplo, o Ministério da Educação, pudesse então resolver esses problemas que aqui apresentou? Exatamente. A cátedra em si, enquanto instituição da UCAN, uma das unidades orgânicas da UCAN, um centro de investigação, surge exatamente nessa linha de pensamento como um parceiro do Estado, no sentido de poder suprir algumas necessidades no domínio de investigação e ensino da língua portuguesa. E esse fórum, o terceiro, primeiro e o segundo também estiveram nesse alinhamento. O foco central é mesmo procurar encontrar meios, estratégias para então sairmos dessa situação. Se puderem ter acesso ao nosso regulamento interno, um dos objetivos é exatamente, ou um dos aspectos que presidiu à criação da cátedra foi exatamente a preocupação que se levantou em torno do ensino da língua portuguesa. Quer dizer, nós os professores estamos preocupados. O professor defende que tem de haver instituições fortes para se acabar com essas falhas. Porque um professor pode querer atuar isoladamente, mas às vezes não é suficiente. Então devem ser necessariamente, o país deve munir-se de instituições capazes, instituições fortes, porque por mais que as pessoas estejam nas instituições, mas não fazem o país, pelo menos em termos de gestão, investigação, etc. São instituições que devem intervir de forma conjunta, de forma organizada, sistematizada. Então só é assim que se resolvem os problemas, porque os problemas são identificados, precisam de ser analisados, refletidos, enfim. Uma pessoa sozinha, isoladamente, por mais que seja super inteligente, não é capaz de fazer isso. Tem que ser trabalho de equipa. E esse trabalho de equipa deve-se centrar-se no âmbito das instituições. Estamos no terceiro fórum, terceira edição do Fórum Internacional da Língua Portuguesa. A primeira aconteceu em 2020, a segunda em 2021. Exatamente. E este ano estamos já na terceira edição. Sim. Disse que o fórum tem como um dos principais objetivos que é identificar os problemas no que toca ao ensino da língua portuguesa, trabalhar, sim, identificar os problemas. E eu queria perguntar, de lá para cá já estamos na terceira edição, há já resultados positivos para a melhoria dos problemas relacionados à língua portuguesa? Sim. Desses fóruns normalmente saem resultados. Os resultados aparecem num comunicado. Depois as próprias comunicações são depois organizadas em atas e publicadas na revista. Como a publicação leva sempre algum tempo, neste ano vamos tirar já a publicação da primeira revista, ou revista sobre a primeira edição. Depois, o contributo efetivo tem sido propor estratégias em função daquilo que nós constatamos.
Por exemplo, o tema, o painel hoje que eu moderei é sobre o português de Angola, descrição, análise, enfim. Claro que ao longo dos 3 painéis a preocupação é trazer teorias, trazer estratégias para descrever, identificar fenómenos sobre o português de Angola. A partir dessas teorias, dos fenómenos identificados, é que se podem traçar estratégias de como, então, ensinar, melhorar o ensino do português em Angola. Por isso, as estratégias que foram traçadas, eu queria saber se já há resultados positivos, palpáveis, nesse sentido. O resultado tem sido o contributo para a formação do próprio professor, não é? Um dos segmentos, por exemplo, é a componente didática, que é a perspectiva do ensino da língua. Então, ao participarmos desse evento, também estamos a contribuir com a formação de quem nos acompanha, formação de quem nos lê, enfim, no fundo, consciencialização dos atores envolvidos diretamente no próprio processo. Afonso Miguel avança que a situação é já do conhecimento do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro e segundo fóruns foram abertos pela própria senhora Ministra. Este ano não pôde e delegou o senhor Secretário de Estado. Então isto demonstra que existe uma interação, digamos, muito forte entre o Ministério da Educação e a Cátedra. Quer dizer, o Ministério da Educação identifica a Cátedra como parceiro e acrescentar que depois do encerramento será feito pelo Ministério do Ensino Superior. Portanto, são os 2 departamentos ministeriais vocacionados para o ensino e educação no país a diferentes níveis. Então, significa que, por mais que nós enviemos formalmente as conclusões, mas felizmente os representantes desses 2 departamentos ministeriais acompanham a nossa atividade. Publicidade à parte, por exemplo, se não me engano, uma coisa há 2 ou 3 meses, a Cátedra esteve envolvido na formação de professores de língua portuguesa para o ensino geral. Então, sob solicitação do próprio Ministério da Educação. São estes e outros contributos efetivos que a Cátedra pode ir fornecendo para a sociedade, para além daquilo... No final de tudo, eles depois, o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação, depois, no final da realização da conferência, do fórum, no caso, dizem alguma coisa? Bem, os próprios discursos de abertura e de encerramento são linhas orientadoras, pelo menos para percebermos aquilo que o Ministério, ou qual é a interação ou a resposta do próprio Ministério. Portanto, são discursos formais, mas para nós técnicos acabamos por interpretar aquilo que é a mensagem, aquilo que é a posição efetiva do próprio Ministério, porque são entidades formais. Não quero aqui passar a ideia de que o Ministério esteja alheio a esses problemas, pelo contrário. Um conjunto de documentos que são elaborados a nível dos 2 ministérios, particularmente sobre a língua portuguesa, trazem sempre esses problemas. E a Cátedra também não perde de vista aquilo que é produzido nesse sentido para ir acompanhando. Quer dizer, a Cátedra não vai atuar à revelia daquilo que são as políticas públicas nesse domínio. Há que interpretar todo esse conjunto de fatores, de factos e de legislação para poder direcionar também a atividade. Nós não podemos, como é que eu posso dizer, atuar, por exemplo, à margem daquilo que são as políticas, embora eu pessoalmente considero que as instituições de investigação procuram sempre adiantar seus factos, tentar projetar além daquilo que é a realidade atual. E então, as instituições têm níveis diferentes de atuação. Há aquelas situações que são imediatas, há outras mais prospectivas e há outras de contenção até, e é assim que então a Cátedra se posiciona no quadro dessa problemática toda que é o conjunto de debilidades sobre o ensino do português em Angola. O professor fez este pronunciamento no quadro da 3ª Conferência Internacional da Língua Portuguesa,
que aconteceu nos dias 26 e 27 deste mês na Universidade Católica de Angola. António Samuchichi, portal A Denúncia, na UCAN, em Luanda.